E aí, pessoal, voltando agora exatamente do ponto onde parei na aula anterior, falando sobre a comunicação SPI. A gente fez toda a configuração, fez a leitura, fez a escrita utilizando o próprio registrador do SPI e depois fez a junção das variáveis para mostrar pela serial. A partir daqui eu posso compilar o código e ver o funcionamento lá no Proteus. Apenas para ser um pouco mais fácil para a gente visualizar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no programa do I2C. Eu vou colocar esse while 1 lá embaixo, para que ele execute isso aqui apenas uma vez, tá bom? Aí depois a gente coloca ele lá em cima e vocês vão ver que ele vai ficar repetindo. Isso aqui é só para fazer uma primeira análise. Então compilo ele, vou no Proteus, naquele circuito que a gente já tinha aberto, botão direito, Edit Properties, e acho o arquivo .exe do meu programa. Então, disco C, programas MPLAB, SPI, dist default production.exe. Ok. Para eu conseguir monitorar o funcionamento dele, eu vou ligar aqui o SPI Debugger. Então, da mesma forma que existe o I2C Debugger, também existe o SPI Debugger. Vou colocar ele aqui, aumentar um pouco. Lembrando que esse é o único tipo de mudança que a gente pode fazer dentro desse circuito de exemplo, tá bom? A gente não pode incluir componentes, apenas esses instrumentos. Então aqui a gente vai ligar o DIN, vai no DOUT, o DOUT vai no DIN, o SCK vai no Clock e o SS, que é o Chip Select, vai no Chip Select do dispositivo. Aqui eu tenho os dois potenciômetros para fazer as variações, né, fazer as mudanças. Por enquanto, o primeiro programa ele só altera o CH0, então isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Então eu vou dar o play. Ele já abriu aqui tanto o SPI Debugger quanto o Virtual Terminal para a parte da UART, da parte da comunicação serial. Se nenhum deles aparecer, lembra que é só vir na opção Debug e habilitar eles aqui, ó, Terminal, Virtual Terminal e Terminal, para habilitar esses dois aqui. Nota que eu só dei o play, então ele só executou uma vez. Então meu potenciômetro está aqui no meio, o máximo é 4095, né, o valor máximo da conversão, por ele ser de 12 bits, e ele está bem no meio, então o valor da conversão foi de 2048. Tá certinho, beleza. O que é importante a gente ver aqui é essa parte, ó, o que ele enviou e o que ele recebeu. Só que como a gente só ligou, ele ficou com os valores aqui meio aleatórios. Vou dar um reset, vamos ver se ele muda isso. Ah, agora melhorou. Fez a leitura correta, 2048, e aqui ele mostrou os valores. Ó. Então ele começa habilitando o dispositivo. Tá vendo que aqui está SS ativo? É o momento em que eu habilitei o dispositivo. Depois que eu habilitei o dispositivo, eu tive que mandar um valor para o dispositivo, né? O microcontrolador mandou um valor para ele. Que valor que ele mandou? Esse aqui, ó, 060000. Por que 060000? Vamos ver. Vou voltar aqui no MPLAB, ativo o dispositivo e mandou esse valor aqui, ó. Tá vendo que esse valor em binário dá 6 em hexa? Então aquele 6 representa para a gente o start, mais o tipo de conversão, mais o primeiro endereço, ó. Exatamente o valor que a gente mandou, que é o 6. Então, voltando aqui, então ele mandou o 6, depois ele mandou 00 e depois ele mandou 00 novamente. Consegue até ampliar aqui para ver ele separado. Só que a cada envio que ele faz, porque quando ele manda 06, ele recebe esse valor aqui, ó, ele recebe FF. Lembra que o primeiro byte que ele recebe, ó, é aleatório, é um byte insignificante. Se é insignificante, nesse caso aqui ele está recebendo FF. Depois ele manda 00, que é o segundo byte que a gente manda para poder fazer a primeira leitura. E aí ele recebe esse valor aqui, ó, E8. Esse E8 ele equivale a esses 4 bits mais significativos que não valem nada para a gente. E esses 4 bits menos significativos. Aquele 8 são esses 4 bits aqui, ó. E por fim, quando eu mando 00, ele recebe 00. Então, se a gente pegar a calculadora
Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar lá na calculadora de programador. Vou pegar esse valor aqui, ó. Esse primeiro aqui não vale nada. Esse E também não vale nada. Então, eu só posso considerar o 8 e o 0 e o 0. Esse valor aqui, esse 800, tem que dar 2048. Vamos ver, ó. Vou colocar em binário. E aí, 8 é 1000, certo? E esses 2 zeros aqui equivalem a 8 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, em decimal, 2048. Então, esse aqui é o valor exato da leitura que a gente acabou de fazer. Vamos fazer uma mudança. Ó. Eu vou vir aqui no CH0 e vou colocar um valor mais alto. Eu não vou colocar o máximo, vou colocar aqui ó, 70 e poucos por cento. E vou dar um reset no microcontrolador. Ó, o envio foi o mesmo, 060000. Só que o valor da leitura foi diferente, ó, 3236. Mas nota uma coisa, o valor que eu recebi, quando eu mandei o 06, eu recebi FF, que é a mesma coisa que a gente tinha recebido no de cima. Quando eu enviei 00, eu recebi EC. Opa, agora já está diferente. O E é aquele valor de cima, que é o valor que a gente pode ignorar, os 4 bits mais significativos que a gente ignora. O C e esse A4 é o valor da conversão, CA4. Okay? Depois que eu recebi esse último dado, eu simplesmente coloco ele como inativo. Eu desabilito o chip select do dispositivo. Beleza? Então é exatamente o que a gente fez aqui. Ó. Habilita o chip select, envia uma informação, recebe nada, recebe lixo. Envia um outro dado, recebe metade de lixo, metade da conversão. Envio um outro dado, recebo os 8 bits da conversão e desabilito o chip select. Exatamente o que a gente fez nesse programa aqui. Para a gente finalizar, tem um segundo exemplo. Então, vou lá na parte de exemplo de novo e tem esse segundo exemplo aqui de baixo. A diferença é que, agora nesse exemplo, a gente vai trabalhar com a conversão diferencial. Então, a informação que a gente vai enviar vai ser diferente. E também eu criei uma funçãozinha para a comunicação SPI. Vocês vão ver que eu não criei uma biblioteca para ele, porque uma função já é suficiente. Tá? Essa função ela tanto retorna um dado, quanto recebe também um parâmetro. O parâmetro que ele recebe é o valor que a gente quer enviar para o barramento, que é esse SPDR dado. Ele já aguarda aqui a flag da interrupção e retorna o valor lido. Se o valor lido a gente sabe que tem que ser ignorado, a gente não coloca nenhuma variável para ler a função. Fica muito mais fácil. Então, eu vou copiar esse programa e aí lá no MPLAB eu explico ele passo a passo para vocês. Vamos ver que ele já está um pouco menor, né? Um pouco mais compacto. No começo, ele é igual, tá? Então, aqui só está o protótipo da função que foi criada. Aqui estão as variáveis, são idênticas ao programa anterior. A configuração do port B também é idêntica. A configuração da comunicação SPI também é idêntica, não muda nada. O que muda é a utilização das funções. Então, aqui, ao invés de eu utilizar os registradores diretamente, eu embuti todos eles dentro dessa função chamada SPI. Acabou. Então, quando eu quero enviar o primeiro valor, aqui, ó, que é o start, mais o tipo de conversão, mais o endereço D2, olha o que eu fiz. Coloquei diretamente dentro do parâmetro da função SPI. Só que agora nota que é diferente. Ó. No programa anterior, a gente tinha mandado 110, que era para isso aqui, né? Ó. 110. Porque 110, essa conversão aqui seria individual, como está aqui no datasheet, seria individual. Agora a gente mandou 0. Quando a gente manda 0 nele, significa que vai ser diferencial. E nesse caso, ele vai ser 0 aqui, e os bits de endereço, D2, D1 e D0, também vão ser 0. Se eles vão ser 0, significa que a gente vai fazer o CH0 menos o CH1. Bem simples, não é? Se a gente quisesse o contrário, a gente mandaria 1 para o D0. A gente quer esse aqui primeiro, ó. CH0 menos o CH1. Então, eu mandei o valor 100, ok? Diferencial, endereço D2, 0. Feito isso daqui, ele chama essa função e já envia a informação
para o barramento. A gente não precisa fazer mais nada. Depois, no segundo byte, a gente já tem uma informação que precisa ser lida. Então tá aqui, ó, ADC high é aquela variável que foi criada para ler a parte alta da conversão. Então eu vou enviar para a função SPI o valor 0. Por que 0? Porque D1 e D0 tem que ser 0 para ser aquele endereçamento 0, ser o CH0 menos o CH1, e o resto é irrelevante, serve apenas para ele completar a leitura do registrador de deslocamento do escravo. Então aqui ele já pegou esse valor e armazenou dentro da variável ADC high. Aqui embaixo eu só faço a máscara para poder isolar a parte alta do ADC high, né? Então eu faço a mesma lógica aí que eu fiz no programa anterior com 0F. Então eu zero o nibble mais significativo. E eu faço a mesma coisa para o ADC low. Eu mando novamente, agora utilizando a função SPI, um valor qualquer e ele retorna para o ADC low o byte inteiro da conversão, tá? O byte mais baixo da conversão. E desativo o dispositivo, mandando o SS para 1, né? O slave select para 1. E aqui embaixo eu só junto as duas variáveis, converto para string e mando pela serial. Mais nada. Vamos lá, compilar esse código. E já está lá no Proteus. Nesse caso aqui, galera, eu vou deixar ele rodando, né? Aqui ele está tudo dentro do while, então ele vai ficar rodando a cada 500 milissegundos. Então vai ficar um pouco difícil a visualização aqui no monitor do SPI, mas não tem problema. O importante é que a gente já fez isso no exemplo anterior. Então eu vou dar aqui um play, um stop e um play. Maravilha, ó. E já está fazendo a conversão. Vê que o valor está bem diferente do anterior, está 1311. Isso porque agora ele está pegando esse valor do CH0 e subtraindo por esse. Então deixa eu mudar o valor do CH1. Se eu diminuir ele aumenta a diferença. Se eu diminuir o CH0, ele diminui também a diferença. Se eu aumento o CH1, também ele diminui a diferença. Se os dois forem iguais, a diferença tem que ser 0. Então deixa eu tentar deixar os dois iguais aqui. Olha lá. Ficou 0. Ok? E aí as informações são enviadas, são bem parecidas com a do anterior, né? Então ele manda, só que em vez de mandar o 06, ele manda 04, recebe FF. Manda 00, recebe E0. No caso aqui, porque a conversão está dando 0, né? Manda 00 novamente, recebe 00 de novo. E inativa, né? Manda o chip select para nível 1, desabilitando o dispositivo. Se eu não faço isso daqui, eu não consigo fazer uma nova conversão. O dispositivo só faz uma nova conversão se ele sai do estado inativo para ativo. Tá, ok? Então o chip select ele tem que ter essa dinâmica. Você habilita, faz a leitura, desabilita. Habilita, faz a leitura, desabilita. E assim por diante. Se eu mudar aqui o valor novamente, deixa eu abaixar como é, não tem valores negativos. Olha lá. Conforme eu altero o valor da diferença aqui, o valor aqui também é alterado, né? Só dos 3 últimos nibbles. Então, ó, o E2 e esse 2 aqui. O resto continua igual, FF e o E. Que eles são aqueles bits que são irrelevantes para a gente. Beleza? Galera, o que eu tinha para mostrar sobre SPI é isso. Vocês podem habilitar a interrupção, vão ter uma facilidade a mais com relação a enviar e receber informações. Mas, no geral, você sabendo fazer isso daqui, utilizando registradores ou essa funçãozinha, já é mais do que suficiente. Eu achei bem interessante passar essas aulas, tanto de SPI quanto de I2C, porque quando a gente trabalha com Arduino, principalmente, essas funções elas abstraem demais o nosso hardware. Então você inclui lá uma biblioteca, wire.h, por exemplo, e manda, né, utilizando uma função, você consegue enviar ou receber dados, mas não sabe exatamente como que funciona aquele periférico. Então, dessa forma que eu mostrei para vocês, tanto o I2C quanto o SPI, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né? Vocês tenham entendido um pouquinho melhor de como que esse dispositivo funciona.
A partir daí, o céu é o limite. Você pode comprar outros dispositivos, né? Pode montar aí no protoboard, por exemplo, e fazer alguns testes, né? Pegar um RTC, pegar uma memória e fazer testes com esses dois tipos de comunicação. Garanto que você vai ter ótimos resultados utilizando essa teoria que eu mostrei para vocês. Tá ok? Acredito que de parte de periféricos do AVR eu encerro por aqui. Não tem muito mais do que eu mostrar. Espero que tenham gostado. Então, um grande abraço para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.